peladões. Os Jogos Olímpicos modernos são disputados desde 1896. Foram organizados pelo Comitê Olímpico Internacional, fundado pelo Barão Pierre de Coubertin em 1894. Diversos eventos na segunda metade do século XIX buscaram resgatar o antigo espírito da Olimpíada. Isso se deve por dois contextos. Primeiro, a independência da Grécia, em 1830, que se libertou do domínio turco. Reviver a Olimpíada era parte do movimento grego, tanto para valorizar sua cultura como para angariar apoio e simpatia de outros países. Outro contexto importante é o da segunda Revolução Industrial. O crescimento econômico e as inovações tecnológicas causadas pela Revolução causaram diversas mudanças sociais por todo o continente. É nessa sociedade moderna que temos o estabelecimento de novos esportes de massa, como o futebol, e a consolidação da prática de atividades atléticas por um grande número de pessoas. Além disso, invenções como o telégrafo e a expansão de ferrovias e de linhas marítimas possibilitavam a realização de jogos que reuniam um número cada vez maior de pessoas. E os Jogos Olímpicos na Antiguidade? Eles eram uma homenagem pan-helênica a Zeus, o principal deus do panteão grego. Seu propósito era reunir gregos de todas as cidades-estado e colônias para homenagear Zeus. Por homenagear o principal deus, a Olimpíada acabou sendo a competição maior e mais importante, mas tínhamos outras três. Esses jogos eram organizados num ciclo de 4 anos, chamado de Olimpiada. O nome Olimpíada tem origem no Monte Olimpo, onde residiriam os deuses gregos. Os primeiros jogos foram realizados em 776 a.C. e os últimos em 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio baniu rituais considerados pagãos para estabelecer o cristianismo como a religião estatal romana, ou talvez por terem sido derrotados por Asterix e Obelix nos jogos. Em todo esse tempo, as modalidades disputadas não foram as mesmas, mas as principais foram arremesso de disco, corridas em variadas distâncias, salto em distância, corridas de carruagem, que podiam ser bigas, trigas, quadrigas, e uma corrida de hóplitas, em que os homens carregavam um escudo de bronze. E só isso que carregavam, as atividades eram feitas nus, tirando a corrida de carruagem. A competição era restrita aos homens gregos, com raras exceções, e os vencedores ganhavam uma coroa de ramos de oliveira. Durante a Olimpíada era declarada uma trégua universal, já que a guerra ia contra a homenagem a Zeus. Falamos um pouco disso no Nerdologia dos 300 de Esparta. Os jogos reuniam diversos rituais, líderes e artistas, e eram sempre disputados na cidade de Olímpia, que hoje é um dos principais sítios arqueológicos do mundo. Para simbolizar essa ligação, os primeiros jogos da modernidade foram em Atenas, capital da Grécia, reunindo 14 países, 241 atletas em 43 competições. Para compararmos, a Olimpíada do Rio de Janeiro, a 31ª da Era Moderna, é formada por 10.500 atletas de 206 países e regiões em 306 competições. Em 1924, na França, foram criados os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados após a Olimpíada, reunindo esportes na neve. Até 1992, os Jogos de Inverno ocorriam no mesmo ano que a Olimpíada de Verão, e hoje as competições são alternadas a cada 2 anos, em locais diferentes e com cidades disputando o direito de sediar os Jogos e, quem sabe, ver os jamaicanos competindo no bobsled. Sim, Jamaica abaixo de zero é baseado em fatos reais. Outra coisa importante sobre os Jogos de 1924 é que foram jogos em que correram Eric Liddell e Harold Abrams, os protagonistas de Carruagens de Fogo, vencedor do Oscar de melhor filme em 1981 e cuja trilha sonora de Vangelis nos deixou a música que virou sinônimo de corrida e de Olimpíada. E também tivemos o nadador austríaco Johnny Weissmuller, que, além de ganhar várias medalhas de ouro, chamou a atenção de Hollywood pelo seu porte físico, e hoje é considerado o principal intérprete do Tarzan após 12 filmes no papel. Em 1960 tivemos a primeira Paralimpíada. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorre um crescente número de competições para veteranos da guerra, muitas vezes mutilados durante o conflito. É nessa época que o basquete em cadeira de rodas foi inventado, por exemplo. Dessas competições tivemos a origem da Paralimpíada. Em 2008, em Pequim, temos também a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Mente, que reúne xadrez e bridge, por exemplo. Como os antigos gregos não ganhavam bens materiais em suas competições, o espírito inicial da Olimpíada era de que os atletas não fossem profissionais. Essa é uma discussão que existe até hoje. Por exemplo, os boxeadores olímpicos ainda precisam ser amadores. Outro exemplo é que em 1960, o decatleta Rafer Johnson teve que recusar um papel no épico Spartacus. No basquete, os profissionais foram aceitos apenas em 1992, o que possibilitou um tal de Dream Team unindo os maiores craques do esporte que jogavam profissionalmente nos Estados Unidos.
Esse espírito olímpico é simbolizado na medalha Pierre de Coubertin, que premia pessoas por excepcional espírito esportivo. Até hoje, apenas 19 atletas receberam essa medalha, sendo 3 póstumas. E um brasileiro já ganhou, o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que, em 2004, em Atenas, teve sua corrida interrompida por um maluco irlandês quando estava na liderança. Após o Papai Noel grego ajudá-lo a se soltar, ele continuou na corrida e ganhou a medalha de bronze. Ah, e a maratona não era uma das competições da antiguidade. Outro símbolo olímpico também é recente. No início da Olimpíada, uma pira é acesa com fogo simbolicamente carregado desde a Grécia por uma tocha. Uns caras que adoravam cerimônias com tochas que inventaram isso, os nazistas na Olimpíada de Berlim de 1936. A intenção era demonstrar uma ligação entre os valores supostamente superiores da antiguidade clássica com o novo Reich. Outro evento marcante da Olimpíada de Berlim foi o desempenho de Jesse Owens, atleta negro dos Estados Unidos, que ganhou 4 medalhas de ouro, tornando um símbolo da luta contra o racismo nos Estados Unidos e contra a ideia de uma raça ariana superior alemã. O documentário oficial de 1936, Olímpia, de Leni Riefenstahl, é considerado uma das mais importantes obras da história do cinema, com suas inovações de fotografia. As medalhas de Jesse Owens não são a única ligação entre as Olimpíadas e questões sociais e políticas, temos várias. Nos Jogos do México, em 1968, os atletas Tommy Smith e John Carlos, medalhistas dos 200 metros, fizeram o gesto dos Panteras Negras no pódio. E em 1980, na Olimpíada de Moscou, o polonês Kozakiewicz, do salto com vara, deu uma banana para o público soviético que o vaiava. Ele se tornou um herói na Polônia, na época uma ditadura de influência soviética. A Olimpíada de 1980 foi marcada pelo boicote dos Estados Unidos e seus aliados durante a Guerra Fria, como um protesto contra a invasão soviética do Afeganistão em 1979. O troco foi dado em 1984, na Olimpíada de Los Angeles, quando a União Soviética e seus aliados boicotaram os Jogos alegando motivos de segurança e contra uma suposta exploração comercial dos Jogos, que foram os primeiros com patrocinadores oficiais, como o McDonald's. Outros boicotes menores ocorreram em 1956, 1964, 1976 e 1988. E não foram essas as únicas vezes em que a Guerra Fria foi para o esporte, como a final do basquete de 1972, vencida pela União Soviética, e a final do hóquei do gelo de 1980, conhecida como Milagre no Gelo, vencida pelos Estados Unidos. Além da Guerra Fria, também podemos falar da descolonização nas Olimpíadas, quando ex-colônias europeias na África e na Ásia começam a sua independência. Temos a primeira medalha de ouro africana com a Bebe Bikila, da Etiópia, o único país africano que nunca foi colonizado, ganhando a Maratona de Roma em 1960. Correndo descalço. Em 1972, na Olimpíada de Munique, tivemos um marco divisor na história do terrorismo. A organização palestina Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica e matou 11 atletas israelenses tomados como reféns, após exigir a soltura de mais de uma centena de presos palestinos e alemães. A motivação seria a vingança pela destruição de 2 vilas palestinas por israelenses, e esse é considerado o primeiro ato global de terrorismo. A caçada aos organizadores do ataque pelo serviço secreto israelense pode ser vista no filme Munique, de Spielberg. Esses são alguns exemplos de como o esporte e suas competições ajudam a contextualizar e explicar a história e a política, e de como o esporte é importante na nossa sociedade. Se inscrevam no canal para não deixar a chama se apagar e não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo.